Então nós podemos definir esta oração de Jesus em 4 termos, que são essenciais para a vida de todo ser humano e de toda a igreja. Termos que precisam ser entendidos e precisam ser cridos por cada um de nós. E o primeiro desses termos é este que está entre o versículo 1 e o versículo 5. E este termo é a salvação. Esta oração de Jesus, ela retrata a salvação. Ela retrata o que é a salvação. Ela retrata a obra do Senhor Jesus em meu e em seu favor. Jesus Cristo veio para ser o caminho, Ele veio para ser a porta, Ele veio para reconstituir a comunhão e a ligação entre nós e Deus. E quando nós lemos no versículo 1, João relatando que, tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Pai, é chegada a hora. É chegada a hora do quê? É chegada a hora em que o Senhor Jesus ofereceria um sacrifício por mim e por você, para reconstituir um caminho que foi quebrado pelo pecado, uma comunhão que foi desfeita por causa da desobediência. Era chegada a hora que o Filho pagaria a dívida que é minha e que é sua. É chegada a hora em que o Senhor Jesus ofereceria no meu e no seu lugar um sacrifício por causa de cada um dos pecados que nós cometemos e por causa de cada um dos pecados que nós ainda cometeremos. O Senhor Jesus paga o preço. A cruz é o instrumento pelo qual este preço é pago, mas a cruz também é o instrumento pelo qual o Senhor Jesus pede que Deus glorifique a Ele. Na sequência do versículo 1, ele diz: glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. Então, salvação consiste no fato em que toda glória, toda honra é dada ao Senhor, porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele cresce não morresse, não perecesse, mas tivesse a vida eterna. E o Filho foi obediente ao Pai, obediente ao ponto de ir para uma cruz, pagar uma dívida que era minha e sua. Talvez você nunca compreendeu isso, porque talvez você nunca parou para pensar o tamanho da dívida que nós temos para com Deus. Mas se nós pudéssemos nos lembrar de cada um dos nossos maus pensamentos, desde quando nós tomamos consciência deles, cada uma das nossas palavras erradas, mentirosas, invejosas, jactanciosas, orgulhosas, maliciosas, desde quando nós podemos tomar conhecimento das nossas palavras? Se você pudesse se lembrar de cada uma das tramas que você fez desde o começo da sua vida, se você pudesse se lembrar de cada uma das vezes que você falou sem pensar, se você pudesse lembrar, se nós pudéssemos lembrar de cada uma das vezes que nós ofendemos as pessoas, mas mais ainda do que isso, se nós pudéssemos lembrar de cada uma das vezes que nós ofendemos o próprio Deus por não fazermos aquilo que Ele se agrada, aquilo que Ele declarou na sua palavra, por ser algo bom, por ser aquilo que Ele espera de cada um de nós, talvez nós pudéssemos entender o tamanho da dívida que foi lançada sobre Cristo. Mas nessa oração o Senhor Jesus disse: é chegada a hora de eu consumar esta salvação que o Pai preparou e que eu vim realizar. Então Jesus Cristo também mostra para nós nessa oração qual que era a essência dessa salvação. Ele mesmo recebeu, versículo 2 e 3, ele recebeu da parte do Pai autoridade para conceder vida. Por quê? Porque aqueles que vivem no pecado estão mortos. O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 2, ele diz que todos nós andamos outrora, antes de Cristo Jesus, nós andamos segundo o curso deste mundo, escravizados ao pecado, completamente viciados no pecado, de tal maneira que ele nos regia a vida, ele dominava a nossa vida, e por causa disso, nós caminhamos para a morte.
E o Senhor Jesus no versículo 2 aqui, ele afirma que o Senhor lhe concedeu a autoridade para conceder a vida eterna. Ninguém mais no universo tem autoridade de dar vida eterna para ninguém, e nem poder para fazer isso. Mas o Senhor Jesus afirma a respeito dele mesmo, que ele recebeu essa autoridade do Pai. Então, sabe do que nós estamos falando quando nós falamos de salvação? Do que esse texto está falando quando esse texto fala de salvação? Esse texto está falando de vida eterna. E tem dois aspectos especiais da vida eterna. Nossa mente não consegue entender o que é eternidade, então a gente usa subterfúgios para tentar esclarecê-la. E aí nós dizemos, o que é vida eterna? É viver para sempre sem nunca morrer. Ok, mas isso ainda é pouco perto do que é vida eterna. Um outro aspecto que nós raramente pensamos a respeito do que é vida eterna é o aspecto não do cumprimento dela, mas é o aspecto da sua largura. Vida eterna é uma vida tão abundante, é uma vida tão completa, é uma vida tão cheia, que ela não pode ser descrita, não tem como descrevê-la. Por isso que o céu foi descrito por João de uma maneira poetizada como sendo um lugar em que ouro só serve para fazer rua, e que pedra de cristal, as pedras preciosas que nós temos, só servem para substituir o lugar das pedras que são usadas no concreto, ou no máximo para enfeitar o muro. E quando João fazia isso, João estava querendo descrever a plenitude da alegria e da bem-aventurança que é experimentar esta vida que Cristo dá. O Senhor Jesus, falando a respeito desta vida, ele diz: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. E ele não estava falando que isso tornaria qualquer um de nós rico da noite para o dia aqui, ou que nós não teríamos doenças, ou que nós não enfrentaríamos problema. Mas o Senhor Jesus estava dizendo que a vida que ele dá, que é esta vida eterna, da qual a salvação consiste, é uma vida que não pode ser comparada com nada que nós temos aqui. É uma vida que está muito além do que qualquer coisa que eu possa imaginar aqui. É uma vida completa. É uma vida eterna no seu comprimento, é uma vida eterna no seu comprimento, mas é uma vida eterna também na sua largura. É vida como nós nunca fomos capazes de imaginar. Além disso, vida eterna, a essência dessa vida eterna também o versículo 3 diz que é conhecer o Pai. Olha lá o versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, seu Filho. Você conhece a Deus? Se alguém pedisse para você uma definição de quem é Deus, o que você faria? Se você tiver guardado a definição do breve catecismo, de catecismo maior, você vai responder: olha, Deus é um espírito infinito, né? Que existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, as 3 pessoas de igual essência, as 3 pessoas com funções específicas, e você iria fazer essa descrição. Mas a pergunta aqui não é essa descrição teórica daquilo que a Bíblia diz que Deus é. A pergunta aqui é: você conhece a Deus? E este conhecer, nós temos uma dificuldade muito grande quando nós lemos o Novo Testamento, porque o Novo Testamento usa algumas palavras que, quando foram escritas, elas foram escritas por um judeu que estava pensando como judeu, mas tinha que escrever com grego. E na hora que ele escrevia com grego, ele tinha que fazer uma tradução, e nem sempre os termos que eram usados eram os melhores. Então, no Antigo Testamento, esta palavra que foi traduzida aqui no grego como conhecer, era uma palavra que no hebraico chama-se hesed, e isso significa o quê? Um amor profundo, um relacionamento íntimo. E o conhecer, na mente do grego, era ter conhecimento. Assim como eu posso dizer que eu conheço todos vocês, e hoje eu fiquei conhecendo o Tiago, hoje eu fiquei conhecendo o Anderson, e hoje eu fiquei conhecendo o Maílson. É esse conhecer de ver. E aí, quando nós lemos, nós achamos que o texto está falando disso.
Esse conhecer de saber o que está escrito lá no catecismo, de quem é Deus. Mas o que Jesus está dizendo aqui não é isso. O que Jesus está dizendo é que ter a vida eterna é ter um relacionamento profundo com o Pai. Um relacionamento que só é possível através de Jesus Cristo. O que é a vida eterna é que eles conheçam a Ti. Ou seja, é que eles amem o Senhor. É que eles vivam pelo Senhor. É que eles pensem, respirem e sintam o Senhor e o Seu Filho. O que é salvação? A salvação é conhecer esta vida, que é eterna, que é a essência de Deus. O que mais que é salvação? Salvação é conhecer este Salvador que deu a vida por mim e por você. E só tem um jeito de eu fazer isso: lendo os evangelhos e buscando em oração e atendendo ao seu chamado. No versículo 4, o Senhor Jesus diz que Ele consumou a salvação. E aqui é algo muito interessante para a nossa vida. O termo consumação no grego é um termo que seria transliterado para o nosso português, ficaria tetelestai. E o que era tetelestai? Quando você vai num armazém que você paga uma conta, o dono do armazém pega um carimbo e bate lá, pum, pago. Não é assim? Termo pago. Você vai pagar a conta no banco, você tem uma autenticação. Está lá, autenticado. Aquilo significa que você pagou a conta. Os judeus e os gregos naquela época, se eles tivessem um carimbo, o carimbo estaria escrito tetelestai, que significa consumado, que significa pago, que significa encerrado, que significa concluído, qualquer um desses termos juntos. E o que é a salvação? A salvação é quando Deus carimba na minha e na sua vida tetelestai, ou seja, concluído, a sua dívida foi paga, não há nada contra você. Nós somos declarados justos por causa daquilo que Cristo faz. Nesta oração, então, Jesus está dizendo: eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me confiaste. Ele está dizendo: eu fiz o que precisava ser feito por esse povo. E eu quero dizer para você nesta noite que está ouvindo esta mensagem, que Cristo fez o que era preciso ser feito por mim, o que era preciso ser feito por você, o que era preciso ser feito por todos nós. Nenhuma obra resta para eu fazer para que eu seja salvo, porque a salvação me foi dada graciosamente por Cristo, porque Ele pagou, Ele tetelestai a minha dívida. É isso que significa a salvação. Tudo o que havia contra mim foi encerrado. E aí você fala assim: mas pastor, é fácil assim? É isso que Jesus nos oferece, é fácil assim. Você só precisa crer que o que Jesus fez, Ele fez de fato, que Ele é o Filho de Deus, e que o que Ele fez pela sua vida. É nisso que consiste a salvação. Mas além disso, esta oração do versículo 6 ao versículo 14 tem um outro termo muito importante para a minha vida. Você compreendeu o que é salvação? Então agora o Senhor quer que você compreenda, através dessa oração, a segurança que nós temos em Cristo Jesus. O segundo termo é o termo segurança. Do versículo 6 ao versículo 14, o Senhor Jesus começa a manifestar nessa sua oração a sua preocupação para que Deus guarde os seus discípulos e guarde os seus servos. Ele diz no versículo 6: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo, eram teus, tu nos confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido a palavra que me deste, e eles a receberam, e verdadeiramente conhecem que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Ora, todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Já não estou no mundo, mas eles vão continuar no mundo. Eles continuam no mundo. Ao passo que eu vou para junto de ti, Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Quando eu estava com eles, guardava-os no teu nome que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura.
mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmo. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. O Senhor Jesus está pedindo: Pai, conceda-lhes segurança. Eles precisam de segurança. Um dos maiores dramas que eu já vivi e compartilhei, e até hoje vejo muitas pessoas vivenciando dentro da igreja, é o drama da dúvida a respeito da salvação. E em que consiste esse drama? Consiste nas pessoas acharem que hoje elas estão salvas, e aí amanhã ou depois elas tropeçam em alguma coisa, e elas começam a ter dúvidas sobre a sua salvação. Isso é fruto de dois equívocos. Primeiro, de você achar que quem ganhou a salvação foi você, por seus próprios méritos. Segundo, é o de achar que Deus é criança, que Ele te dá um negócio hoje, e amanhã Ele chega e te toma. Jesus disse: Pai, a palavra que o Senhor me deu, eu transmiti para eles, e eles receberam essa palavra. Todos os que o Senhor me deu, que o Senhor me confiou, eu os garanto. Eu rogo ao Senhor, porque eu vou sair do mundo agora, deste mundo físico, material, mas eles vão continuar. Eu peço que o Senhor os guarde, para que eles não se percam. E inclusive, o Senhor Jesus vai citar: só tem um que se perdeu. E aí ele estava fazendo uma citação clara de Judas. Mas Judas é um exemplo claro de gente que está na igreja, mas nunca fez parte da igreja de Cristo. E aí sim, não há segurança quanto a isso. São pessoas que se tornam amigas do Evangelho, mas elas nunca creram de fato em Cristo Jesus. Elas nunca tiveram em Cristo Jesus o Senhor e o Salvador de suas vidas. Jesus sempre foi apenas uma ideia nas suas mentes, não uma força dentro de si, não um amor vivido e experimentado. Então, esta palavra de segurança, ela está fundamentada em vários aspectos. Primeiro, se você observar versículo 2, versículo 6, versículo 8, versículo 9, 11, 12, 24, você vai ver que a fundamentação da segurança do cristão é na eleição de Deus. Ou seja, Deus colocou os olhos em você desde a eternidade. Antes que todos nós fôssemos criados, Deus olhou para nós e nos amou. E Deus fez isso por milhões e bilhões de pessoas. Nós não sabemos, talvez tenha feito isso por muito mais gente do que nós imaginamos. Nós não temos como saber disso, mas nós sabemos de uma coisa. Nós sabemos, conforme Romanos capítulo 8, que aqueles que Deus de antemão amou, a esses Deus também predestinou, e aos que predestinou, a esses justificou, e aos que justificou, a esses também chamou, e aos que chamou Ele também glorificou. Ou seja, esta obra foi realizada na eternidade, antes que sol, antes que lua, antes que todos os astros, antes que a terra fosse formada. Deus já te amava, e Deus já tinha escrito a minha e a sua história, e Deus já tinha reservado na minha e na sua vida um dia específico, uma hora marcada, para que nós conhecêssemos o amor dEle. E portanto, esse Deus que escreve a história não perde ninguém. E é isso que Jesus diz: todos os que o Senhor me confiou, eles estão aqui seguros. Nada pode te arrancar das mãos do Senhor. Romanos capítulo 8, a partir do versículo 31, diz: quem nos separará do amor de Deus? A altura, a profundidade, as coisas do presente, do passado, as coisas do futuro, os principados, potestades, e começa a citar uma série de coisas, e lá ele depois diz assim: olha, ninguém nos separará, nem a morte, nem a vida, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Isso significa segurança. Nossa segurança se baseia no cuidado de Jesus conosco. Nossa segurança se baseia na intercessão que Jesus faz diante de Deus.
inclusive nesta oração, pela minha e pela sua vida. Você já imaginou? Nós sempre imaginamos que algumas pessoas podem orar por nós, mas você já imaginou que o próprio Senhor Jesus orou e intercede até hoje por você? Talvez você tenha alguma dúvida ainda sobre a sua salvação, porque você não imaginou que quem está intercedendo diante de Deus por ela é o próprio Pai, é o próprio Filho de Deus, perdão. Quem intercede diante do Pai é o próprio Filho, por mim e por você. Então não deixa o diabo chegar lá na sua mente, lá no seu coração, na sua alma, dizer assim: você está perdido. É igual, já virou título de filme, né? Eu sei o que você fez no verão passado. Não deixa o inimigo chegar e falar para você: eu sei o que você fez esses dias. Eu sei o que você disse. Eu sei. Você pode dizer assim: você sabe de muitas coisas, mas talvez você ainda não saiba que o Filho de Deus deu a vida dele por mim na cruz do Calvário. E ele pagou todos os pecados meus, os que você sabe e os que você não sabe. Segurança, é isso que Jesus está dizendo. Ele está orando ao Pai dizendo que Deus nos dê segurança. Ele está orando ao Pai dizendo que Ele nos concedeu através do seu sacrifício de salvação. Terceiro termo desta oração para nós é a palavra santificação, é a palavra santidade. Do versículo 15 a 20 é algo muito interessante. Ele diz assim: não peço que os tire do mundo, e sim que os guarde do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Qual o propósito da continuação da nossa vida a partir do momento que eu conheço a Cristo, a partir do momento que eu tenho segurança? Não é, com certeza, se isolar, porque Jesus não veio aqui viver num gueto isolado. Jesus não fundou uma panelinha para ele ficar no meio, sem se envolver com ninguém. Muito pelo contrário, Jesus saiu pela Palestina. Nos 3 anos do seu ministério, ele juntou um grupo, que era um grupo muito contestável aos olhos de muitas pessoas, porque nesse grupo que ele juntou, tinham pescadores simples, homens sem grande formação, sem grandes capacidades intelectuais. Nesse grupo tinham republicanos, perdão, estou assistindo tanto jornal que estou ficando com a palavra dos republicanos na cabeça, preocupação com os Estados Unidos. Nesse grupo tinha os publicanos, né? Quem eram eles? Cobradores de impostos, considerados pecadores, maus. A sociedade daqueles dias não suportava os publicanos. E Jesus chamou Levi, que escreveu Mateus, teve o nome trocado de Levi para Mateus depois, talvez por causa da perseguição que o nome dele gerava, né? Levi era o maior de todos os publicanos. Este grupo era um grupo de homens ecléticos, mas de homens pecadores. E junto com esse grupo, Jesus andou, ensinou, comeu com pecadores, bebeu com pecadores, festejou com pecadores. Jesus não saiu do mundo e nem se isolou do mundo. Jesus nos ensinou a não amar o mundo. Jesus clamou ao Pai que Ele mesmo nos santificasse, que Ele nos ajudasse a viver uma vida santa, mas não uma vida santa isolada das outras pessoas, uma vida santa no meio do povo, uma vida santa no meio das trevas, para que nós fôssemos luzeiros no lugar onde há trevas. Isso significa que o cristão, mais do que ninguém, deve e tem que transitar por todos os cantos. Santificação não é isolamento. Embora o significado literal da palavra santificação seja separado, mas eu tenho que entender separado do que e para quê. Eu estou separado daqueles que vão descer ao inferno, porque o Senhor me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu estou separado para servir a Deus. Isso, e nenhuma dessas duas coisas significa isolamento.
Então o Senhor Jesus diz no versículo 15: não peço que os tire do mundo, não é isso. Eu peço que o Senhor os guarde do mal. E mal aqui é maligno. E aqui entra o outro lado do que é santificação. Se de um lado santificação é deixar as obras das trevas, e é buscar aquele que me chamou das trevas para a sua luz, e mostrá-lo ao mundo, por outro lado, santificar-se é também guardar a nossa alma e o nosso coração por causa do maligno. A palavra de Deus nos anuncia e deixa muito claro que o diabo anda em nosso derredor, procurando, buscando quem ele possa tragar. Nós estamos dia e noite dentro de uma grande guerra, uma guerra que, segundo o apóstolo Paulo, lá no capítulo 6, ela não é travada contra a carne ou sangue, mas ela é contra os principados e potestades celestiais. Ou seja, os teus olhos, os meus olhos humanos, não podem ver o que acontece na esfera celestial, mas a nossa alma, o nosso coração, vê e sente. Então, aonde é que o diabo vai atuar? Ele vai atuar nos seus pensamentos, ele vai atuar nos seus sentimentos, ele vai atuar na sua alma, ele vai te deixar triste quando era para você estar feliz, ele vai colocar em você felicidade quando você deveria ficar triste, ele vai tirar o seu sossego, ele vai fazer com que você duvide quando você deveria confiar, e ele vai fazer você confiar naquilo que você jamais deveria confiar, e o diabo vai confundir a sua ideia, a minha ideia, de tal maneira que chega a um ponto que nós não sabemos nem o que nós estamos fazendo. Por quê? Porque ele é o nosso adversário, ele é inimigo de Deus, e ele é inimigo da primícia da criação de Deus, eu e você. Então, quando o Senhor Jesus ora por santificação, é porque nós precisamos da palavra de Deus implantada em nosso coração. Nós temos que alimentar a nossa mente, a nossa alma de Deus, para que a gente resista às ciladas, às insinuações, aos terríveis ataques do diabo contra a nossa alma, contra o nosso coração. Somos santificados para viver pela palavra. Somos santificados para ter um relacionamento correto com o mundo, não um relacionamento onde nós nos submetemos às regras do mundo, mas um relacionamento onde nós vamos para o mundo para mostrar como eles podem ter um relacionamento saudável com Deus. É assim que tem que ser. E aí, nesse sentido, nós temos muito que amadurecer, porque nós passamos a maior parte do nosso tempo olhando de longe do mundo, e nós criamos a seguinte regra: eles lá e nós cá. Amigos de Deus e inimigos de Deus. Se são inimigos de Deus, são inimigos nossos. Então não quero nem saber. É a turma de lá e a turma de cá. Nós temos que acabar com isso. A única diferença entre nós e eles é que o Senhor nos chamou antes de muitos que estão lá e que vão ser chamados também. A única diferença entre nós e eles é que o Senhor nos fez ver os nossos pecados, que não são diferentes dos pecados deles, mas o Senhor nos fez nos arrepender dos nossos pecados antes deles. Isso não me faz melhor do que ninguém, muito pelo contrário. O que nós temos pela misericórdia de Deus, não foi porque eu conquistei coisa alguma. Por último, versículo 21 a 26, tem aquilo que é mais doce da oração de Jesus. Eu já ouvi pessoas usando a relação da Trindade, que é tão incompreensível para nós, para muitas coisas. Mas sem dúvida nenhuma, o ensino mais profundo da Trindade, e o que é a Trindade? É um Deus que existe, e Ele é ao mesmo tempo três pessoas dentro dele mesmo. Ele é o Pai, Ele também é o Filho, e Ele também é o Espírito. Três pessoas com funções diferentes, mas com a mesma essência, com a mesma característica. No Antigo Testamento, quando você lê a palavra Senhor, você tem um termo, a tradução de um termo que é Yahvé, Deus da aliança.
E quando você lê a palavra Deus no Antigo Testamento, você tem a palavra Elohim. E sabe o que significa Elohim? Significa literalmente deuses. Porque o povo hebreu sabia que o Deus com quem eles se relacionavam era um Deus triplo, era um Deus trino. Mas o ensino mais doce, mais profundo da Trindade, é que o que Deus quer de todos nós, é que nós sejamos tão integrados como igreja, como povo dele, uns com os outros e com ele, que nós desfrutemos de um relacionamento com ele igual o relacionamento que o Filho desfruta com o Pai e com o Espírito. E é isso que Jesus diz. Vamos ver, olha lá, versículo 21. A fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A Trindade sempre vai ser Trindade, nunca vai ter uma quarta pessoa na Trindade. Mas Deus convida todos nós, através de Cristo Jesus, a participarmos desta unidade, desta comunhão. Tem coisa mais bela do que isso? Este é o convite mais profundo, e é o convite que nos leva para mais perto de Deus, que foi feito em todas as Escrituras. É quando Deus pede ao Pai: Pai, junta esse povo, unifica esse povo, de tal maneira, entre eles e conosco, para que nós sejamos um só. Porque se isso acontecer, Pai, o mundo vai crer que tu me enviaste. Em outras palavras, Jesus pediu isso, porque a igreja tem que ser um só rebanho, a igreja tem que ser uma só família. A unidade da igreja é o desejo direto de Cristo Jesus. Você fala assim: quantas coisas o Senhor Jesus desejou para a igreja? Há várias, mas talvez a principal delas está aqui. Jesus desejava que nós fôssemos um. Deus quer que nós sejamos um só povo, que nós estejamos tão ligados uns aos outros, que quando eles se refiram a nós, eles não consigam discernir quem é quem. Eu falo: é uma família só lá, não dá para saber quem é quem, eles só andam juntos, eles estão o tempo todo juntos. É isso que o Senhor quer de nós. E o Senhor Jesus termina esta oração maravilhosa dizendo isto. Agora, em vez de perguntar para mim assim: mas para Deus fazer isso só se acontecer um milagre. O milagre já aconteceu. O milagre já aconteceu. O milagre aconteceu quando o próprio Filho de Deus deixou a sua glória e veio habitar aqui entre nós para nos resgatar, para nos salvar. O milagre aconteceu quando o Filho de Deus entregou a vida dele na cruz por mim e por você. O milagre aconteceu no dia em que o Espírito Santo entrou no meu coração e no seu coração e convenceu-me de que eu era um pecador e que eu precisava desesperadamente de Cristo. O milagre aconteceu quando eu fui salvo. O milagre aconteceu quando eu fui seguro, quando eu fui colocado num lugar de segurança por Deus. O milagre aconteceu quando Deus começou um processo de santificação na minha vida. E o milagre acontece a cada momento, quando nós entramos aqui e nos reunimos para louvar a Deus, porque o mesmo Espírito que está no meu coração é o Espírito que está no seu coração, porque a mesma verdade que move a minha vida é a verdade que move a sua vida, porque o mesmo amor que me chamou para perto de Deus é o amor que chamou todos nós, e não há motivo para nós estarmos separados. Esse é o desejo de Jesus. Essa também é a causa da nossa origem espiritual. Deus nos salvou para sermos um povo só, para sermos uma só família. Esta é a causa da nossa missão no mundo. Qual que é a missão da igreja no mundo? A missão da igreja no mundo é apontar os erros do mundo? É apontar os pecados dos homens? Não. A função da igreja no mundo é mostrar que Jesus Cristo é o Senhor e que nele há salvação para todo aquele que nele crer. E todo aquele que nele crer não perece, mas tem a vida eterna. E todo aquele que crê e tem a vida eterna passa a se tornar membro desta família.
E nós somos um grande corpo, do qual Cristo é a cabeça. Por isso aqui não tem ninguém melhor ou maior do que ninguém. Aqui nós somos todos iguais. A unidade também, ela é porque lá no céu, o nosso destino eterno é sermos uma única família. Essa é uma coisa que poucas vezes nós paramos para pensar. Já parou para pensar? Eu vou deixar o meu sobrenome Heller para trás. Esses sobrenomes todos vão ficar para trás. Porque lá no céu nós vamos ser uma única família. E não vai ser por uma semana, como na colônia de férias, quando você tira férias com outra família. Não, vai ser por toda a eternidade. O único sobrenome nosso será Cristo. E eu gostaria de encerrar essa palavra dizendo que Jesus encerrou a oração sacerdotal, maior oração registrada, feita por Jesus nas Escrituras. Ele encerrou exatamente falando sobre unidade. Então, quando nós pregamos o Evangelho, nós todos temos que almejar, entre tantas outras coisas, nós temos que almejar ser uma grande família, vivermos em unidade. É para isso que o Senhor Jesus nos chamou. É para isso que o Senhor Jesus chamou você, me chamou, e é para isso que Jesus está chamando tantas pessoas, para formar essa grande família, que é a família daqueles que creem em Jesus Cristo. Que Deus nos ajude a considerar esses 4 termos essenciais para a nossa vida: salvação, segurança, santificação e unidade. Amém?